Você vai ouvir agora mais uma sonora do livro São Gonçalo Ontem e Hoje, Ensaio sobre o Futuro, publicado pela editora Apologia Brasil. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, aponta um paradoxo gigantesco na política de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. A nossa fonte é um artigo da Bárbara Pérola Negra. O título é Feminismo Político, Enegrecendo os Espaços de Poder em São Gonçalo. Um título bem forte já. Totalmente. E para começar, vamos pensar um pouco nos números que o artigo traz. A cidade é o terceiro maior colégio eleitoral do estado. Pois é, e olha isso, 53% da população, mulheres. E mais, 62% se autodeclaram pretas ou pardas. É uma maioria. Esmagadora. Exato. Aí a pergunta que o artigo bota na mesa é quase óbvia, mas assim, muito incômoda. Por que essa maioria demográfica não se reflete nem um pouco nos espaços de poder? E essa pergunta é chave, né? Porque o fascinante aqui é que vai muito além de uma estatística. O artigo defende que, quando a política não tem a cara da população, as decisões podem simplesmente, ignorar as necessidades da maioria das pessoas. Não é só sobre preencher vagas. Não, de jeito nenhum. É sobre a qualidade da democracia. A política está realmente conversando com quem ela deveria representar? Essa é a questão. Perfeito. E o texto mergulha na história para mostrar que isso não é de hoje. E ele cria um contraste muito interessante, né? Sim, o da ex-prefeita. Isso. De um lado, menciona a Aparecida Panicete, que governou a cidade por 2 mandatos, um exemplo claro de liderança feminina. Mas, do outro lado, o artigo aponta o trauma do assassinato da vereadora Marielle Franco. Que, segundo a autora, foi sentido como um recado, né? Um recado brutal. Exatamente. Um recado para mulheres negras que ousam entrar nesses espaços. E o texto deixa bem claro que essa história de São Gonçalo, não é um caso isolado. É um reflexo de um problema nacional. Um microcosmo do Brasil, de certa forma. Exato. Os dados que a autora traz são bem diretos. Apenas 13% das prefeituras brasileiras são ocupadas por mulheres. 13% é muito pouco. É baixíssimo. E, em 2024, as eleitas foram só 17,92% do total. Fica evidente que existe uma barreira que vai muito além de uma cidade específica. Aí a gente pensa, mas e as leis? Não tem a cota de 30% para candidaturas? A reserva de verba do fundo eleitoral? Pois é. O artigo mostra que, à primeira vista, as ferramentas legais estão aí, mas a coisa não é tão simples, certo? Exatamente. E essa é a parte, digamos, frustrante que o texto aponta. É como ter a chave, mas descobrir que a fechadura está completamente enferrujada por dentro. Boa analogia. A autora define essa ferrugem como o machismo e o racismo que são estruturais. As leis de incentivo existem, mas na prática, na hora de conseguir apoio do partido, financiamento real, tempo de TV... Aí as dificuldades aparecem. E minam todo o processo. As barreiras são outras. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? E aqui entra a grande sacada do artigo, que usa aquela citação famosa da Angela Davis. Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. A tese é que isso não é só sobre representatividade pela representatividade. Não, é sobre o efeito transformador. Isso. É sobre entender que, ao colocar a mulher negra no centro da decisão, a gente é forçado a consertar problemas estruturais que, na verdade, afetam todo mundo. É um efeito dominó positivo. Perfeito. A conclusão do artigo é forte. Superar essa subrepresentação não é apenas uma questão de justiça. É uma necessidade. É uma questão de inteligência para a democracia funcionar melhor, para todos. Um sistema mais legítimo. Sim. Sem essa diversidade de vozes, a política corre o risco de ser um clube fechado, sabe? Governando de costas para a realidade da sua própria gente. E isso nos deixa com uma provocação final para pensar. O artigo deixa claro que a legislação existe, mas a representação continua baixíssima. Fica a reflexão. Se as ferramentas legais sozinhas não estão dando conta, qual é o papel da sociedade civil, e principalmente dos eleitores, para fazer com que a demografia de um lugar como São Gonçalo seja finalmente refletida no seu poder político?